Olá, tudo bem? Meu nome é Flávio Lemes Fernandes, sou professor de entomologia da Universidade Federal de Viçosa, do campus de Rio Paranaíba, e hoje estou aqui com a série Áreas da Agronomia, em especial aí para as mulheres agro. Então nós vamos comentar um pouquinho hoje sobre o manejo integrado de pragas. Nós sabemos que a história de manejo de pragas é uma história que passou por diversos períodos durante a agricultura. E um dos períodos conhecidos foi chamado de fase do desastre. Essa época da fase do desastre ficou muito marcado pelas ideias inovadoras voltadas para manejar as pragas, principalmente porque essa época foi marcada por todos os problemas advindos dos monocultivos, advindos do excesso de aplicação de produtos químicos para o controle de pragas. E durante essa época, né, após essa época, ficou muito marcado a fase do manejo integrado de pragas, onde deixou-se de pensar somente no agrotóxico e passou-se a pensar em outros métodos de controle, de forma a integrar diversos outros métodos para controlar as pragas. Assim, nenhum método é eficiente sozinho. Ele pode até ser em algum momento, mas ele não é sustentável. Até o controle biológico, se utilizar somente ele também não é sustentável ao longo do tempo. Então, por isso, o manejo integrado, onde nós vamos integrar diversos métodos para controlar uma determinada praga ou um determinado grupo de pragas. Então, pensando nisso, o que é uma praga? Uma praga é qualquer organismo que venha causar qualquer dano ao homem. Então, eu plotei aqui alguns exemplos. Olha, o pernilongo, a barata, pombos e roedores, mostrando aqui que isso aqui são pragas urbanas. Logo acima nós temos uma praga, uma lagarta atacando um fruto, uma mosca branca sugadora, né, sugando a seiva de uma planta. Aqui à direita representando moluscos, desfolhadores. Aqui embaixo um ácaro, que é o aparelho bucal, ele é mastigador. Então ele insere o aparelho bucal no tecido vegetal e succiona o líquido presente na célula. Aqui uma planta daninha, um exemplo de uma virose em tomate e aqui um exemplo de um patógeno também em tomate, assim como aqui embaixo. E aqui um exemplo de nematóide. Então, tudo isso daqui é considerado praga. Por quê? Porque causa um dano ao homem. No nosso caso aqui hoje, nós vamos trabalhar com esse grupo aqui, que são as pragas, os insetos pragas ou artrópodes pragas, que acometem as culturas. Para controlar as pragas, existem dois tipos básicos: o sistema convencional e o sistema manejo integrado de pragas. O que vem a ser o manejo convencional ou o sistema de controle de praga convencional? Nesse sistema, o produtor ou o técnico ou o empresário, ele faz uso de técnicas de controle de forma calendarizada. Ou seja, vamos pegar um exemplo, a cultura da soja. A soja, ela passa por diversas fases fenológicas. Então, no sistema convencional, o que o produtor faz? Faz assim, vai fazer uma aplicação de inseticida com 5 dias após a germinação, vai fazer outra aplicação com 15 dias, vai fazer outra aplicação com 30, com 60, com 90 dias. Então, um exemplo, né? Então ele calendarizou, ele colocou data para aplicar. E aí nós nos perguntamos: existia alguma praga lá? Era necessário realmente fazer uma aplicação? Pode ser que com 5 dias ele não tinha nenhuma praga, mas com 10 dias essa praga apareceu lá. Então ele não sabe se a praga está lá e também não sabe se é praga, não sabe identificar as pragas. Então o convencional é isso, faz aplicações calendarizadas, certo? Gerando um custo maior, gerando
uma perda de eficiência por não estar localizando o alvo no momento certo. Acontece muito assim de o próprio produtor ou técnico acreditar que determinada praga ela ocorra num período e ela passa a ocorrer em outra, pegando ele de surpresa e podendo perder toda a lavoura por falta de experiência nessa área. Já o manejo integrado de pragas, ele parte do princípio que a primeira atividade a ser feita é diagnosticar o problema. É ir lá no campo e fazer o monitoramento ou amostragem, identificando as pragas, identificando os inimigos naturais e determinando se as populações presentes estão causando ou não prejuízo econômico para o homem. E aí sim tomar a decisão de controle ou não controle. Então, nesse momento, não se faz mais aplicação calendarizada igual ao convencional. E, além disso, no manejo integrado de pragas, não se pensa somente em manejo químico. Aqui você tem diversos outros tipos de manejo, certo? De métodos de controle, como o controle biológico, o controle cultural, o controle utilizando uma variedade resistente, o controle utilizando diversificação dos sistemas, um controle cultural, né? E aí vai outros métodos de controle, né? Que pode ser feito dentro do próprio conceito de controle químico, utilizar produtos seletivos, utilizar inseticida utilizando a dose de bula e entra tudo aqui na parte de manejo. Assim, então, o manejo integrado de pragas é dividido em três partes. A primeira, a diagnose, tá? Então, na diagnose, né, nós fazemos aqui um período onde nós fazemos a avaliação de qual é o problema, de como ele está ocorrendo e quais são os danos que ele está causando. No segundo momento, eu vou fazer uma amostragem, certo? Da área e vou comparar esses níveis de insetos que eu determinar, eu vou fazer uma comparação para ver se ele está causando ou não dano econômico, por meio de índices. Vou dar um exemplo. Vamos pensar que vocês estão numa lavoura de café e que você tem que coletar 20 amostras em 10 hectares. Dessas 20 amostras, você coletou 100 folhas. Se tiver 5 folhas com minas, elas estão infestadas. Então, você está com 5% de ataque nesse ponto. Se o nível de dano for 4%, você tem que fazer o controle. Se o nível de dano for 10%, a sua população está somente em 5%. Então, não é necessário fazer aplicação. Em seguida, você determina qual método de controle você vai usar. Quando se faz a amostragem e usa o índice de tomada de decisão, o método de controle utilizado será o método de controle químico de preferência. Mas não necessariamente, você pode também, se o índice estiver baixo, em determinados níveis, aplicar o controle biológico. Então, na parte de diagnose, né, você tem também as consequências do ataque de pragas, ou seja, as injúrias causadas pelos insetos. Lesões em órgãos subterrâneos, né, como vocês estão vendo aqui, olha, as raízes dessa planta, né, provavelmente aqui é um alho, né, que foi alimentada por insetos, comeram essas duas primeiras, né, as raízes. Bloqueamento de raiz, formação de galhas, ó, parecem verrugas nas folhas. Confecção de minas, as minas, né, são galerias no interior da folha, causada por uma larva aqui nesse modelo. Né? O roletamento de plantas, ou seja, a lagarta vem, roleta o caule e causa queda de planta. Broqueamento de frutos, ó, perfuração de fruto de pepino. Né? E broqueamento de caule também. E aqui um exemplo de uma desfolha normal, né, como sendo de uma formiga, uma lagarta. Insetos sugadores. Os sugadores, eles injetam toxinas, eles succionam a seiva, eles transmitem doenças, principalmente as viroses, tá? Então, assim, aqui no exemplo de plantas de feijão, onde se inseriu toxinas nas plantas, ficando todas retorcidas, e a própria sucção da seiva, né? Pelos insetos. Então, aqui são os insetos sugadores.
Então, o que que controla a praga? Então, você aprendeu a monitorar, a identificar, monitorar, e aqui agora vocês vão aprender a identificar o que que controla. Ó. Planta hospedeira. Então, ó, existem variedades resistentes que controlam pragas. A planta não é passiva. A própria planta, mesmo sendo suscetível, ela não é passiva, ela é ativa. O inseto, ao iniciar a alimentação nessa folha, faz com que a planta desencadeie um processo fisiológico de defesa para o ataque desse inseto praga. Então, essa é a planta hospedeira, usando uma planta resistente. Outro modelo são os inimigos naturais, que nós temos predadores, parasitoides, fungos entomopatogênicos, bactérias, vírus, que acometem as pragas. Aqui um exemplo: o inseto começou a se alimentar da planta, a planta desencadeou uma série de liberação de compostos químicos, que vai pelo ar na forma de volátil, atrai o inimigo natural que vai consumir a lagarta. Então, uma relação entre planta, inseto e inimigo natural. Nem sempre a planta que atrai. Tá? Às vezes, a própria praga libera compostos químicos aqui que atraem o inimigo natural. O homem, através de aplicação de produtos químicos, né? E também outros métodos de controle. E o clima, né? A chuva que lava os insetos das folhas, ela proporciona o desenvolvimento de fungos, né? As temperaturas mais altas e umidade relativa mais alta proporcionam maior desenvolvimento desses patógenos que vão atacar a praga. Dentre os fatores favoráveis ao ataque da praga, é isso que nós estamos vendo aqui, os monocultivos. Monocultivo, gente, é uma área, né, com apenas um cultivo. Então, esses cultivos eles formam ilhas em ambientes onde as pragas não têm alimento. Com isso, ocorre uma maior concentração de pragas nesses locais, onde geralmente são irrigados, onde as plantas são bem nutridas, então o teor de nutrientes dessas plantas são ideais para o desenvolvimento das pragas. Então, os monocultivos, além disso, são extensas áreas onde se aplicam diversos produtos químicos, proporcionando maior resistência das pragas, né, nesses ambientes. Então, o monocultivo é um fator totalmente favorável para o desenvolvimento de pragas. E, devido à falta de rotação de culturas, isso tudo proporciona, então, o desenvolvimento constante das pragas. Só para vocês terem exemplo, né? Hoje o milho é cultivado no Brasil o ano inteiro. Então, se vocês forem observar, em outubro se planta milho. Quando chega lá em janeiro, fevereiro, março, eles colhem esse milho e entram com o milho safra 2. Esse milho safra 2, eles vão colher ele lá em junho, maio, junho, julho, mais ou menos nessa época. Eles vão fazer a colheita do milho safra 2. E aí o que acontece? Durante a colheita, muitos grãos de milho caem sobre o solo e acabam germinando e ficando lá até outubro novamente. São as chamadas tigueras de milho. Então, como não tem rotação de cultura, como sempre estão presente o milho, ele proporciona maior desenvolvimento das pragas. Adubação desequilibrada. Olha esse exemplo aqui, ó, inicial da traça do tomateiro. No eixo X nós temos N é nitrogênio e K potássio. Então, o N é 100 kg por hectare e o K0 é 0 de potássio. No segundo, 100 kg por hectare de N e 200 kg de potássio. E no terceiro, 300 kg de N e 0 de potássio. Então, nesse tipo aqui de trabalho, a área foliar consumida ela foi maior pensando nas barras, tá? Pensando nessa barra, ela foi maior quando você tem um desequilíbrio maior, ou seja, 300 kg de N e 0 de potássio, certo? Então, o N ele desequilibrou mais do que o potássio, principalmente porque nitrogênio é fonte de aminoácidos
que os insetos, ao se alimentarem, né, eles se desenvolvem mais. Então, acaba que o alimento também fica um pouco mais tenro, mais macio. E aqui a porcentagem de frutos broqueados, que é marcado por essa linha branca. E teve o mesmo comportamento. Ó. O excesso de N e ausência de potássio proporciona maior porcentagem de frutos broqueados. Plantio de variedades suscetíveis, né? Então nós temos muitas variedades sendo utilizadas e essas variedades, elas são, na maioria delas, suscetíveis ao ataque de pragas, porque elas, na maioria das vezes, elas produzem muito. Tanto é verdade, se você pegar uma variedade resistente, de forma geral, ela vai produzir menos. Então, na busca sempre de maior produtividade, o produtor acaba optando por variedades mais suscetíveis. Com isso, ele também vai ter problema de maior ataque de pragas. Uso inadequado de inseticidas, descasos pelas medidas de controle. Então, os inseticidas não se usa EPI, as aplicações não são calibradas pelo volume de cauda, as doses, eles não utilizam a dose da forma correta. Então, assim, inúmeros fatores para reduzir a eficiência de produtos e que acabam favorecendo as pragas. Quando o produtor opta por usar um inseticida de um mecanismo de ação apenas, de formas repetidas no cultivo, ele acaba selecionando indivíduos resistentes. Com isso, aquele produto reduz a sua eficácia, causando falhas de controle. E além disso, o produtor, ao optar por inseticidas, por ser o método mais fácil e ele acreditar que aquilo ali vai ter uma durabilidade maior, ele acaba deixando outros métodos de controle, não pensando que existe, fazendo um descaso de outras medidas de controle. Então, pessoal, com isso nós finalizamos esse pequeno resumo de manejo integrado de pragas e eu queria deixar a ideia para vocês em que apenas independente do método que vocês utilizarem, um único método nunca vai ser eficiente e sustentável. Independente de qual método seja, vocês devem utilizá-lo de forma que vai proporcionar, além de controle de praga, uma maior facilidade de adoção, um método que busque mais vantagens, além de só controlar a praga. Com isso, vocês vão ter sucesso. Então, muito obrigado.